vai ser o texto base, mas eu também vou abrir bastante em 1 Coríntios 12, tá? Então, se você já quiser deixar um pouco aberto aí, um dedinho na página, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Diz assim, eu vou ler do 1 ao 18, tá? Preste bastante atenção, porque a gente vai passear sobre esses versículos nessa manhã. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga comigo, um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Vamos encerrar aqui. Esse texto por si só, ele já é uma pregação. Ele já é um esclarecimento absurdo. Tamanha clareza Paulo nos traz aqui nessa passagem de como devemos nos portar como igreja, como comunidade. Aqui, inclusive, tem palavras que, se a gente prestar bastante atenção, nós vamos ver que tem respostas para muitas questões hoje. Quando as pessoas dizem que eu não preciso, eu estou ligada em Deus e eu sou o corpo de Cristo por aí. Aqui diz, 5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Porque as pessoas mudaram, né? Acho que elas começaram a repetir alguma coisa. Cada membro está ligado a Jesus. Não, cada membro está ligado a todos os outros. E todos os membros são um só corpo para erguer o cabeça Jesus. Então, essas novas doutrinas que vão surgindo, essas novas modas que vão surgindo, nós precisamos de voltar à Bíblia, rever o que foi ensinado realmente e nos lembrar. Porque a gente vai repetindo, vai nascendo numa nova cultura, uma cultura onde as pessoas acreditam em uma frase que está sendo repetida e a gente vai acreditando naquilo, vai arrumando até fundamento. Esses dias eu estava lendo, né, e apareceu uma pessoa falando assim,
Você já ouviu falar em alguns ditados, né, algumas frases, eu esqueci agora o termo que diz, mas eu vou falar, você vai logo lembrar. Ossos do ofício. São os ossos do ofício. Aí o professor de português estava corrigindo, não são ossos do ofício. São ósseos do ofício. E a gente vai falando, são ossos do ofício. E aí você vai repetindo e todo mundo acha que é verdade. Né? Tem outros aí, que eu não estou me lembrando agora, porque eu acabei de me lembrar disso, não anotei. Mas, as frasezinhas, né, que a gente vai falando e vai... São erros que a gente vai acreditando e carregando como verdades. Então, a gente vai hoje desmistificar algumas coisas aqui como corpo de Cristo. E eu quero que você que está anotando faça isso. Porque são estudos que a gente não vai perder nunca mais. E a gente vai ensinar para outras pessoas, a gente vai se lembrar onde está escrito. Então, a gente veio, né, falando na semana passada sobre a eclesia. A eclesia, a gente sabe que significa a igreja chamada para fora, né? São chamados para fora. Mas nós entendemos aqui que eclesia é um termo que veio antes de Cristo. Os romanos usavam esse termo para definir o modo no Império Romano, como os romanos viveriam, como os romanos se vestiriam, como os romanos comeriam, o que eles falariam, o que eles não falariam. Então, eclesia é um termo de governo. E Jesus, quando chegou para implantar a igreja, quando veio iniciar esse projeto dele, ele usou um termo que eles já conheciam. Ele usou um termo, olha, então vocês têm a eclesia de vocês, eu vou começar a minha eclesia. Eu vou separar um povo que vai andar da forma que eu disser, que vai vestir a forma com que reflita a mim, que vai dizer as coisas que reflita a minha pessoa. Entendeu? E essa eclesia somos nós. Então, Jesus, quando disse isso, ele quis gerar a partir de nós, do seu povo, uma cultura. Quando Jesus iniciou a eclesia dele, ele quis iniciar uma cultura de Cristo. Ele quis implantar o jeito, o modus operandi de Cristo na terra. Então, essas pessoas vão andar no modo de Cristo. Vão refletir o que Cristo quer que reflita. Aí a oração do Pai Nosso, você percebe claramente, né, essa cultura ali entranhada. Porque ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como já é no céu, aqui na terra. É a cultura de Cristo sobre nós. Então, na oração do Pai Nosso, não tem muito o que ficar tentando entender. Jesus está mostrando o seguinte, olha só, vocês têm que orar pedindo a Deus para implantar a cultura dele em vocês, e vocês sejam abertos a isso. Então, Deus separou a gente para expressar o reino de Deus, para representá-lo, para mover na terra aquilo que o céu dita. Então, não é o meu jeito, não são as minhas verdades, não é o jeito que eu acho que vai dar certo, não é o jeito que eu acho que está na moda, ou que vai trazer mais gente. Não é a doutrina que eu acho que está muito pesada, ou aquilo que não precisa ser dito hoje em dia. É aquilo que é ditado no céu. Essa é a cultura que Jesus quer que nós tenhamos. Então, hoje, a gente lendo aqui, né? Vamos abrir aqui, como eu disse para vocês, em 1 Coríntios 12. Eu quero ler só 2 versículos, 27 e 28. Vamos lá. De manhã é bom que é um estudo bíblico, né? A gente pode falar entre nós. Então, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Tá bom? Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres,
Em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Vamos parar aí. Então, nesse texto eu consigo perceber, eu sou o corpo de Cristo, eu sou um membro único, você é um membro único, mas todos juntos formamos um corpo. Só que Deus estabeleceu neste corpo alguns dentro da igreja para apóstolos, e ele vai ditando aí. Então não sou eu que estou dizendo, e também não somos nós que nos intitulamos. Presta bem atenção nisso, não somos nós que nos intitulamos, mas o Senhor nos estabelece. Óbvio que precisamos de mãos para nos honrar e abençoar e nos consagrar, mas não é uma pessoa que diz, eu acordei hoje e estou pensando, vou ser apóstolo, vou ser profeta, vou ser, não é assim. Deus é que te torna, nós sabemos biblicamente essas histórias todas, como Jesus faz, né? De formas até malucas, homens se tornarem reis, juízes, profetas no seu reino. Então, se você tem promessas de Deus para reinar e governar homens, governar igreja, para que você seja estabelecido como profetas, como pessoas que curam, como pessoas que libertam, busque no Senhor qual é a esfera de atuação que Ele tem para você dentro do corpo, porque você tem alguma atuação específica para ser feita dentro do corpo de Cristo. Amém? E aí a gente vai voltar para Romanos 12, mas pode ficar em paz aí, não tem problema, a gente vai só estou comunicando para vocês qual o texto que eu estou. Do nosso culto racional, tá? O nosso culto racional é uma expressão que também a gente precisa entender. Senão a gente fica repetindo as coisas e acreditando naquilo que alguém disse. Ah, fez muito sentido isso, gostei, vou acreditar nessa frase. Vamos na Bíblia. O culto racional é uma expressão do corpo de Cristo. E o que é o culto racional? É a gente entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Tá, Vivian, ainda não entendi muito bem, eu sei repetir isso. Mas o culto santo, agradável, e eu como sacrifício vivo, que quer dizer isso? Então vamos lá. O sacrifício vivo é porque no Antigo Testamento os sacerdotes apresentavam animais imaculados para quê? Para fazer os seus cultos. O culto do povo de Deus naquela época era erguido pelo povo que trazia os sacrifícios e o sacerdote levantava esse sacrifício que era um animal morto. Ele morria, e aí a gordura daquele... Era quase como um churrasco, tá, gente? É mais ou menos isso que você tem que imaginar. A gordura pingava no fogo e subia aquele aroma, e isso era entregue a Deus, era estabelecido o culto, naquela época era dessa forma. Como é o nosso culto hoje? Hoje nós não somos animais, nós somos racionais, voluntariamente nos dispomos a nos sacrificar e não precisamos morrer porque alguém já morreu por nós. E nós somos o sacrifício que vamos chegar no nosso culto e entregar os nossos corpos vivos, porque não precisamos morrer, a Jesus, a Deus, e como aroma suave, tudo que exalamos de dentro de nós vai agradá-lo, mas precisa ser santo. Por isso nós precisamos entrar em sua presença sempre. Perdoa, Senhor. Te agradeço pelo seu perdão sobre a minha vida. Por quê? Porque você já foi justificado em Jesus. Então não importa se tem algum erro hoje, não vou poder me sacrificar como sacrifício vivo, santo e agradável, porque errei. Não, Jesus te justifica. Mas venha, entre na presença, conecte nesse corpo e nós seremos o sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Você entendeu isso? Então... o livro de Romanos é como se fosse assim, separado em algumas etapas. É até interessante a gente ler isso como igreja, né? Você, no início, era um pecador. Paulo está explicando para as pessoas, você era um pecador. Aí você foi justificado porque Jesus gratuitamente te deu a salvação. E você, pela fé, foi salvo. Então, de pecador, não sou mais. E aí, ele vem e nos dá o Espírito Santo
E agora, eu não sendo judeu, não sendo aquele povo que era para ser o povo escolhido, eu sou um gentio que, por adoção, me torno o quê? Corpo de Cristo. Então, somos todos. O Paulo estava vindo aqui, na verdade, ele estava quebrando um grande paradigma. Ele estava dizendo o seguinte: olha só, não é só judeu, não. Deixa eu ir a Roma dizer como é que vai ser isso aqui. É para todo mundo. É para todo mundo. Vamos nos apresentar como os corpos vivos, santos e agradáveis a Deus como sacrifício. Vamos viver separados para Ele. Então, dentro da cultura do reino, existe uma separação do sacrifício. E você é sacrifício, eu sou sacrifício. Não aquele que já foi feito, mas esse do culto racional. Essa reunião aqui é um culto solene. Uma convocação dos santos para estarem aqui fazendo o quê? Celebrando Jesus. Se apresentando com seus corpos como santos e agradáveis ao Senhor para celebrá-lo. Então, você não está aqui, irmão, para ouvir Jesus. Também. Você não está aqui para ser alimentado? Sim, também. Você não está aqui para ouvir uma boa música. Você não está aqui porque você quer se livrar do seu filho durante 4 horas. Você está aqui porque você é corpo e você é um membro que solto não faz sentido, então você precisa se conectar a outros membros, como a Bíblia diz, para que nós juntos ergamos o nome de Jesus, que vai ser celebrado. É por isso que nós aqui na Shalom temos uma cultura de nós termos músicas teocêntricas. Sempre vamos falar de Cristo nas nossas canções. Eu ouço músicas que falam para mim, ouço no meu quarto, fechada, pedindo para Deus me tratar, me trabalhar. Eu vou falar sobre bênçãos, com certeza. Eu quero cantar que Deus é prosperidade na minha vida? Sim, mas juntos nós vamos celebrar Jesus. Ele, a presença dele é suficiente para curar, a presença dele é suficiente para te libertar, a presença dele é suficiente para te dar bênçãos. Eu não preciso aqui ficar jogando bênçãos para vocês, para que vocês sejam atraídos pelo que eu estou dizendo e voltem domingo que vem. Isso não é a visão da nossa igreja. Então, vamos partir do princípio que se você está conectado nesse corpo, você crê nesta verdade. Você crê que tudo que fazemos aqui é para celebrá-lo. Tudo que fazemos aqui é para erguer o cabeça Jesus Cristo. E se não for assim, nós estamos buscando honra para nós, estamos buscando holofote para nós, estamos buscando nós ser o cabeça. E isso é contra a Bíblia, e nós aqui temos como um dos nossos valores o embasamento bíblico. Então, esse culto público, somos nós, pessoas racionais, voluntariamente se apresentando numa congregação para celebrar Jesus, orar juntas, ouvir a palavra, cantar, nos abraçar, tomar um cafezinho. A nossa comunhão é a expressão do corpo em amor no dia estabelecido por nós como o dia santo do Senhor. O que eu sou, mas o que você é, não é o que eu faço, mas o que você faz. É o que eu sou, mas o que você é, uma equação aí de matemática para quem gosta, é igual a erguer Jesus. Então, se eu sou um sacrifício santo e agradável a Jesus, e você, que diz ser também um de nós, e não é um sacrifício santo e agradável ao Senhor, nós juntos não erguemos Jesus. Porque se você é membro, conectado ao mesmo membro, fazendo um só corpo, tem alguma coisa errada aí. Como é que a gente resolve isso? Romanos 15, a gente está em Romanos hoje. Romanos 15, versículos 1 e 2. Diz assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Ah, gostei dessa última parte. Irmão, eu posso fazer o que for para te fortalecer, mas você precisa estar aberto ao aperfeiçoamento.
Porque senão nós vamos ficar eternamente fortalecendo os fracos. E ele fraco vai continuar fraco até morrer. E esse não é o corpo de Cristo. Eu sou, mas você é, erguendo Jesus. Se você é fraco em algo e eu sou forte nisso, eu te ajudo para o aperfeiçoamento. E aí você se aperfeiçoou, agora juntos vamos fortalecer outros. Mas nós precisamos ganhar força para erguer Jesus. Então, sempre é um trabalho de membro, cada membro fazendo o que sabe, né? Foi que Deus nos estabeleceu com os nossos dons para fazermos o que sabemos e fortalecemos os que não são para serem aperfeiçoados, para que eles comecem a fazer. E vamos caminhando nisso. Um só corpo, glorificando ao Senhor, apontando Jesus como cabeça e celebrando tudo que Ele fez por nós. Então, se eu ajo individualmente, se eu fizer algo individualmente, buscando o meu conforto, ou a minha satisfação, ou a minha comodidade, ou se eu não agir porque não quero participar, eu quebro a equação do corpo, porque eu não estou sendo nada, não estou agindo, eu estou parado. No mínimo, eu preciso me abrir para ser fortalecido, no mínimo. Eu não tenho condição de fazer nada, estou totalmente quebrado. O Senhor está começando uma nova história da minha vida, glória a Deus, é aqui mesmo. Mas você está aberto ao aperfeiçoamento? Sim, então vamos nos aperfeiçoar. O corpo não é um só, mas muitos, foi o que lemos em Romanos 12. E todos somos responsáveis por esse nome que nós carregamos. Amém? Você está comigo aí? Se você estiver com sono, dá uma glória a Deus. Amém? A interdependência dos membros é saudável. Não é a independência dos membros, é a interdependência. É eu dependo de você, você depende de mim, você depende dele, que também depende de mim, então você também depende de mim. É isso. Uma correlação, um organismo. É tão óbvio, né? Porque Deus inspira Paulo a nos comparar com um corpo. E é isso. Quando eu fui incumbida de trazer essa mensagem do corpo, eu pensei assim, lá vou eu falar aquilo que todo mundo... Quando alguém fala de corpo de Cristo, primeiro exemplo que você vê o pastor lá da sua época de criança falando era o quê? O que vai ser o olho se todo mundo quiser ser o ouvido? Não é isso? Você já viu um pé andando sozinho pela avenida? Não é assim? E eu falei, Deus, eu me recuso a dar esses exemplos. De novo. É chover no molhado, Senhor. E aí eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim, mas é para chover no molhado. Esse assunto é para ser o tempo inteiro massacrado. Porque as pessoas, ainda mais hoje, estão achando que assim, eu não quero essa mão. Aí a mão não serve. Estou eu aqui no exemplo. Desculpe. Mas mais do que você não querer a mão, é a mão dizer, eu não quero esse corpo. Eu vou andar por aí. Isso não é bíblico. É tão fácil de entender, porque é só você ler. Somos muitos, mas um só corpo. E um membro está ligado a outro membro. Então, desculpa, se você está solto, você não está ligado a outro membro, então você não é corpo. 1 Coríntios 3:7, Bíblia é sempre a melhor resposta, né? Isso não é da minha cabeça. 1 Coríntios 3:7, vamos lá, escola dominical. Diz assim, de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus, que realiza o crescimento. Está vendo? Tem o que planta e tem o que rega. Qual o mais importante? Nenhum. Os dois são importantes. Não, ele está dizendo nenhum. O que importa é quem faz crescer. Porque se você plantar e o outro não regar, Deus pode fazer crescer. Se você não plantar
e o outro só regar uma terra sem semente, Deus pode fazer crescer. Se os dois plantarem e regarem, Deus pode fazer crescer ou não. Então, o que importa é quem está determinando que aquela planta cresça. E você é só o quê? Um colaborador. Mas Deus estabeleceu na igreja alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como administradores, outros como... E aí você leu lá comigo. Então, Deus estabelece, mas você faça aquilo que lhe é proposto. E ore para Deus: Senhor, eu fiz a minha parte, mas seja feita a tua vontade, porque eu sou eclesia e eu estou aqui só para dizer que eu só promovi o ambiente para você reinar. Quer reinar agora? Está aqui, já fiz tudo. Entendeu? Eu dou palco para Jesus, eu dou palco para Deus. E você, como corpo, junto a esse membro que planta, o outro que rega, é que faz tudo ser propício para que o Senhor reine. Então, nós somos a lavoura de Deus. Nós somos o edifício de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Alguns recadinhos. Irmão querido, irmã querida, no amor do Senhor, essa parte sempre sobra para mim. Eu gosto muito de fazer isso, porque a exortação, ela vem para nos aperfeiçoar. A exortação não é uma chamada de atenção, ela é algo que vem trazer clareza e direção para nós como corpo. Então, se você hoje está dentro de uma igreja, tá, que é essa convocação solene dos santos, que tem muitas igrejas por aí, porque Deus estabeleceu a muitos como apóstolos do seu corpo, a muitos como fundadores de igreja, e deu a eles visões e incumbências. Então, se você hoje está conectado a um corpo, e eu falo aqui não só para nós, Shalom, mas para todos que estão nos ouvindo, você não pode buscar o seu prêmio. Porque não é quem rega ou quem planta, é quem faz crescer. E a gente acabou de ler isso. Então, as suas recompensas, as suas satisfações, o seu conforto, isso não é bíblico para a igreja. Isso não ergue Jesus como cabeça. Porque a partir do momento que eu faço algo individualmente para buscar algo para minha satisfação, eu estou me erguendo como cabeça. Eu estou usando o corpo de Cristo para erguer algo que não é a cabeça de Jesus, que não é o nome de Jesus. E a gente precisa ter muito cuidado, e eu louvo a Deus porque faço parte da liderança dessa igreja e sei que temos orado para não nos confundirmos, para não nos perdermos diante de tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, para a gente não perder a visão. É por isso que nós falamos aqui repetidamente, nós não estamos buscando atração de povo, não estamos buscando trazer multidões, a gente quer, a gente faz para isso, a gente faz para salvar muitas vidas, mas essas frases que a gente ouve muitas vezes, isso aqui vai encher mais a igreja, se fizer dessa forma, muitas pessoas vão querer estar. Isso não é a nossa visão. Por quê? Porque nós cremos que se eu tenho uma visão, Deus estabeleceu uma visão sobre uma liderança, você é corpo junto comigo, e nós estamos plantando e regando, quem faz florescer é Jesus. Quem ergue o que quiser e quem abate o que quiser é Jesus. Nós já recebemos a salvação. Estamos trabalhando nela até que Ele venha. Então, o principal lugar que você está sentado, o lugar, na verdade, a prioridade, isso que eu quis dizer, desculpe. A prioridade de lugar onde você está sentado não é para nós. Imagine comigo, nós temos aqui, 100 assentos. Imagine comigo que na semana que vem nós vamos estar recebendo aqui, o pastor Anderson e a pastora Vanessa. Nosso desejo é que essa igreja esteja duplicada de tamanho, de volume de gente. Mas nós sabemos que não é para nós esse lugar.
Ah, mas eu estou precisando muito, Jesus. Mas você já tem a salvação, você já tem ouvido a palavra. Quem vai trazer a palavra nova, rema, não é alguém mais importante ou menos importante, porque também é corpo. Ah, mas eu quero muito estar. Amém, eu também quero. Mas o que você acha que é mais importante? Também é um exemplo muito repetitivo, mas é chover no molhado que precisamos fazer hoje. Uma pessoa que está com o seu relacionamento desmanchado, que tem uma criança no colo, sofrendo porque não tem casa, uma hora está na casa da mãe, outra hora está na casa do pai. Não tem os pais em comunhão, porque são separados, não tem mais jeito. O pai violenta a mãe já está depressiva, tomando muitos remédios, aquela criança nem banho toma, e ela foi chamada por alguém, vamos supor, tá bom? É um exemplo só. E essa mulher chega arrastando chinelo aqui na igreja, e ela tem um filho. Se nós não tivéssemos a Shalom Kids, quem ficaria com essa criança para essa mãe assistir o culto? Nós. Qualquer um de nós. Por quê? Porque eu recebi. Eu só preciso ser o quê? O palco para Deus reinar na vida dessa mulher. E o que ela precisa? Que eu fique com o filho dela, então eu vou ficar. Ela não ouve, ela é surda. Então eu vou arrumar alguém que faça linguagem de sinais aqui. Tem alguém que faça linguagem de sinais? Não tem. Então eu vou escrever para ela. E o pastor provavelmente vai falar assim: irmãos, desculpe, a pregação já vai demorar 3 horas, porque eu vou falar cada frase para ela escrever. Porque é para ela. Ah, vai demorar muito, vou embora. É o corpo fora é o membro fora do corpo, desligou, desconectou, não entendeu que juntos nós erguemos o nome de Jesus para que Ele reine. E se for por um, amém. Se for por muitos, glórias a Deus. Mas aqui, entende? Nós, Shalom, não estamos buscando volume, porque o mesmo que fazemos para um, faríamos para 5.000. É com o mesmo zelo que pastoreamos 1 ou 5.000. O egoísmo de buscarmos algo para nós, somente o nosso conforto, somente as nossas formas. Eu não faria assim. Aqui Deus te chamou para ser estabelecido. Eu faria um estatuto novo para essa igreja. Aqui Deus te chamou para ser estabelecido no corpo. O egoísmo de a gente pensar só no que nós concordamos com o nosso jeito não é eclesia. Eclesia é o que é ditado no céu. Vamos juntos nos reunir e orar para saber o que vai ser feito. Muitas situações aqui na igreja, talvez você não saiba, mas muitas situações aqui na igreja nós resolvemos em oração. Porque não é só uma pessoa que decide. Temos um grupo de líderes. E alguns líderes estão falando uma coisa, outros líderes estão falando outra, e alguém precisa bater esse martelo. Então, nós muitas vezes encerramos algumas reuniões e falamos: vamos orar. E, de repente, todo mundo acorda no grupo ou em casas falando: olha, pensando bem, e aí vai todo mundo para uma... E não é aquele grupo que venceu. Ah, sabia que a minha ideia tinha sido muito melhor. É Deus aparecendo com a sua vontade. O que está sendo dito no céu para nós, como igreja, nesse bairro, é por aqui. Essa é a direção que a gente tem que ter. Apesar de termos um fundador da igreja, que recebeu uma visão e que foi estabelecido por Deus para ser respeitado como liderança, também é corpo. Porque o cabeça é Jesus. Então, o membro, por mais alto que seja o estabelecimento de Deus sobre a vida dele, é membro do corpo. Agora, a gente precisa lembrar, né? Eu vou chegar mais para frente um pouquinho sobre isso, que nós precisamos que alguém fale na nossa vida. Alguém fala na sua vida? Quando eu falo fala na sua vida, eu não estou falando só de discipulado daquele que você conversa com alguém, se abre. Eu estou falando, você permite que o que está sendo dito aqui, ou pela sua liderança, te confronte?
Fale assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Isso me ofendeu. Eu estou brava. Você já foi para casa bravo com uma pregação? Eu já fui. Isso é muito bom. Porque é a ofensa do evangelho. O mesmo espírito que te ofendeu ali é o que vai te tratar. Paulo nos ensina isso. Deixe ser ofendido. Porque quando você é ofendido, você vê que algo não vai bem. Você precisa tratar aquilo. Então, a sua fraqueza precisa ser exposta para que o forte te fortaleça. Se eu sigo a minha vida bem, eu estou aqui com o fake, né? O fake de jeito de ser. Agora, a palavra não tem como você fazer fake diante da palavra. Ela vai ruminar em você, ela vai te amassar, ela vai te entortar, até que você fale, Senhor, mude-me, transforma-me, usa-me. Não é isso? Então, em Tiago 5,16, diz assim, você não precisa abrir, pode acompanhar no telão, Tiago 5,16, diz, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, para que vocês sejam curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, eu preciso confessar o meu pecado, a minha fraqueza, para vocês. Ser vulnerável é abrir espaço para Deus mexer. Isso faz parte do organismo de erguer Jesus. Essa amostra da Igreja de Cristo que nós vivemos aqui, porque a igreja é uma só, mas a Shalom é uma amostra desse corpo, onde o Senhor estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para administradores, outros para curar. Somos comparados a ovelhas. E não foi qualquer um que inventou isso, né? Nós somos um rebanho. O corpo de Cristo é um só. Amém? Você está ali olhando essa figura, o corpo de Cristo é um só, o cabeça sendo Jesus. Vamos supor que cada pixelzinho desse aí seja uma igreja estabelecida na terra. Dentro desse pixel tem lá um pastor, uma liderança de jovens, uma liderança de adolescentes, uma liderança de casais, homens, liderança de crianças. Isso é um pixel dentro do corpo. Mas é o que é chamado rebanho. Esse rebanho, ele tem lá um pastor que não é o bom pastor, porque o bom pastor é o cabeça. Mas, como lemos, Deus estabeleceu alguns como pastores. Esse negócio de desigrejado é muito complicado. Porque o desigrejado, ele está fora do rebanho. Ele pode até, irmãos... Eu estou aqui, eu faço minhas orações, eu leio minha Bíblia, é verdade. Eu sinto a presença de Deus no meu quarto, é verdade, eu também sinto. Mas, no mínimo, você está sem direção. Quem está falando na sua vida? O Espírito Santo Jesus. Não, ele é o bom pastor, mas quem é o pastor do seu rebanho? Aqui, rebanho, você está conectado, porque um membro fora, que não está ligado a nenhum outro membro... Porque o que confunde hoje os desigrejados é porque eles não leram aquela parte da Bíblia que eu estou lendo para vocês. Eles acham que é o membro ligado ao cabeça. Não. O membro ligado a outro membro formam um corpo que juntos, em um culto racional, na convocação dos santos, que é domingo, e que aqui na Shalom nós usamos manhã para doutrina, noite para evangelismo, onde celebramos Jesus nas duas reuniões. Você faz parte. Você precisa estar aqui, nem que seja para fazer fogo no braseiro. Eu falo para os adolescentes, lá na reunião dos adolescentes, eu falo assim, olha só, se algum adolescente chega na nossa igreja e não vê nenhum adolescente sentado lá, ele vai pensar, aqui não tem adolescente. Ele não vai pensar, hoje os adolescentes devem ter ido para a casa da avó. Hoje eles devem ter feito uma viagem. Ele chega aqui e não vê, ele diz, não tem.
E vocês continuam dizendo, não tem adolescente na nossa igreja. O que vocês estão fazendo para isso? Vocês estão chamando outros adolescentes? Vocês estão fazendo a parte que Jesus incumbiu para vocês? Vocês estão falando de Cristo? Vocês estão sendo eclesia na escola para que as pessoas falem, eu quero esse Jesus? Então, vamos lá. Porque às vezes a gente quer reclamar, né? Que não tem o que a gente quer, que não tem o que a gente... Ontem a gente estava aqui num discipulado e alguém virou, não lembro qual foi a ideia que alguém deu. Uma das pessoas virou para mim e falou assim, a livraria, estava olhando lá os livros, a livraria, vocês têm alguém aqui na igreja que colha títulos? Você acabou de dar uma ideia. Temos essa pessoa que hoje é a pastora Augusto, Débora, que já fazem tantas outras coisas. Que tal você ser a coletora? Posso ajudar. É isso. É isso. Você sentiu falta de algo no corpo? Cuidado com as suas sugestões, que você vai ser o próximo que vai fazer aquilo ali. Estamos nessa pegada, irmãos, a gente está avançando. Eu acho que deveria ter uma cantina na igreja. Você vai cozinhar. Mas eu não quero perder a palavra. Olha o que você está procurando. Se for necessário, eu cozinho. Cozinho mesmo, já fiz várias vezes. Mas como nós entendemos que a comunhão independe de comida, então estamos crendo que esse é o nosso formato. Amém? Vamos seguindo assim. Se alguém for embora daqui porque não tem algo para comer depois da cantina, ela não está buscando o quê? Erguer Jesus. 1 Coríntios 12, 28. Deus estabeleceu alguns para apóstolos, lhes deu uma visão, e eles serão cobrados por prestar conta das vidas do rebanho que Deus confiou a eles. Então, olha só. Para toda função existe uma cobrança. Eu sou só membro, eu sou só um assistente do culto. O pastor desta igreja não vai gostar disso. Tem umas amigas minhas que falam assim, gosto tanto das postagens que você faz lá da igreja, as crianças, tão bonito ver o adolescente lá já envolvido. Queria tanto fazer parte de um grupo desse. Eu falei, venha, legal. E aí, seu pai é o pastor? Como é que ele é? Eu falei, meu pai é pastor daquele que vai na casa, pergunta por que não foi na igreja. É isso que ele vê. Se você gosta desse tipo de pastoreio e entende isso como zelo, seja bem-vindo. Se você entende que isso é uma liderança doentia, como alguns têm chamado por aí, infelizmente, eu ouvi outro dia um podcast de uma pessoa de Deus falando, eu me libertei de uma liderança doentia, e ela foi explicar o que era a liderança doentia dela. Eu falei, Senhor, isso é zelo, tem misericórdia. As pessoas estão querendo hoje viver fazendo o quê? Suas vontades, suas regras, ditando as suas visões para si mesmas. Isso não é corpo. Porque se Deus estabeleceu a sua eclesia, ditando o que cada um tem que fazer, Ele está falando com quem? Com os fundadores dos rebanhos, com quem Ele separou para fazer o rebanho caminhar. Agora, não faça parte de uma liderança que não tem direção, que não sabe para onde está indo, que não fala de Deus, que não prega a Bíblia, que fala coisa da sua cabeça, que não abre isso aqui para pregar. Não faça parte de rebanho assim, porque doentio para mim é isso, e não aquele que te liga e pergunta, o que houve, por que você não está indo? Olha, é importante, irmãos, estarmos aqui manhã e noite, essa é a visão da nossa igreja, venha, trabalhe, não fique só sentado, receba de Deus, mas distribua, porque isso é bíblico. Tenha oportunidade de ofertar na vida do irmão, tenha oportunidade de entender que dizimar na casa do Senhor é muito mais do que cumprir uma lei do Antigo Testamento. Essa é a nossa visão. Por quê? Porque se no Antigo Testamento eu não podia ser pego com alguém adulterando, senão eu era morto, hoje na eclesia de Jesus eu não posso nem olhar. Então, se no Antigo Testamento eu precisava dar 10% de tudo que vinha até a minha mão, porque isso era entregar a Deus
a minha primícia, hoje, na eclesia de Jesus, tudo é do Senhor. Então, eu dou 10% e 90% eu faço o que eu quiser. 90% eu digo, Deus, o que eu faço com esses 90%? E deixa o céu ditar para você. Você está fazendo errado aqui, você não está ajudando aqui, você tem que fazer mais. Então, não é só 10%, é muito mais do que 10%. Essa é a eclesia de Jesus. Porque às vezes a gente fica preso, isso é coisa do passado, do Antigo Testamento. Irmãos, a eclesia que Jesus veio estabelecer, a régua subiu muito. Eu não posso matar o meu irmão, mas também não posso xingá-lo. Antes era só matar. Você podia fazer o que você quisesse em pensamento, você só não podia praticar. A régua subiu. E por que a gente não, quando fala do bolso, a gente não sobe essa régua? A gente fica amarrado no máximo até os 10%. Tá bom, então deixa 10% que aí é melhor. Gente, é muito mais do que isso. Desculpe, mas faz parte do erguer Jesus, de que as pessoas olhem para nós e vejam prosperidade na nossa vida, não pelos bens que temos, mas pelo desapego e confiança que vamos ter em depositar tudo aos pés do Senhor. O meu carro não é meu. Se você quiser pegar o meu carro para fazer uma viagem com a sua família, eu estou dizendo, está às ordens, de verdade. Eu busco e levo o adolescente, se o pai não consegue, tem aqui gente de prova, nós levamos, buscamos, pagamos, não tem problema. Mas você precisa ser aperfeiçoado. É para Jesus ser erguido. Não tem quanto está sobrando, não tem isso. A sobra não reflete honra, e isso é em relação a tudo, a tempo, a dinheiro, a talento. Eu sei fazer muito mais do que eu estou fazendo aqui na igreja. Sobra, você está dando a sobra. Isso não é corpo, a gente precisa erguer Jesus. Mas falta-me o tempo. O tempo hoje é uma das coisas mais preciosas, né, que nós temos. Por quê? Porque o dia está durando menos de 24 horas? Por que o tempo hoje é muito precioso? Porque a gente cada dia arruma mais coisa para fazer. E aí a gente não tem tempo. Mas se você está arrumando mais coisa para fazer, você está o quê? Encurtando a qualidade do seu tempo naquilo que você já estava fazendo. Então você tem que organizar isso aí. Eu não tenho tempo para orar. Estávamos falando com os adolescentes, estou pegando vocês direto aqui hoje, hein? Falando com os adolescentes sexta-feira. Vocês estão orando? Fala a verdade. Sinceramente não. Eu falei, não pode. Eclesia, oração e jejum, palavra, vida com Deus. Não tem como não orar. Como é que vocês estão? Estamos com saudade, tia. 2 semanas que a gente não se vê, deu aquela esfriada. Não pode. Você não pode depender desse fósforo. O Espírito Santo que te governa é quem te acende. Vocês estão entendendo? Que tempo? Você passa 15 horas do seu dia fazendo várias coisas. 8 horas estudando. Ou dormindo. Tem uns que dormem menos. E tem uns que nem dormem. Mas não dormem por quê? Para fazer outras coisas. Então, cadê o tempo da oração e da palavra? Irmãos, é a palavra que liberta, é a palavra. Vocês estão vendo aqui hoje quanto passeio a gente está dando pela Bíblia, quanta resposta tem. Aí você fica procurando a resposta no Google. Você está procurando a regra da eclesia no shortcut do Instagram. Aquela é a pregação que eu precisava ouvir, 35 segundos. Totalmente fora de um contexto. E eu vou te dizer mais. Eu trabalho com publicidade, sei como é que é isso. Quanto mais você assiste esse tipo de coisa, mais isso vai aparecendo para você. Então, aquilo vai se tornando verdade para você. Essas frases de efeito, né? Mais vale uma vida feliz do que ter razão. Quantas vezes você já leu isso na sua... É porque você demorou um tempo lendo aquilo.
pode até ter printado, compartilhou. Você acha que o celular não está lendo? Quanto tempo você ficou naquela foto? Agora ele vai te mandar um monte de coisas nesse sentido. E isso vai te enchendo e você vai acreditando que aquilo é a sua Bíblia. E aí tem gente falando por aí que existe uma liderança doentia, da qual ela se libertou, e agora ela não está debaixo de nenhum rebanho. Isso não é bíblico. Bíblia diz, eu preciso estar conectado a um corpo que tem uma liderança estabelecida por Deus, onde uns são apóstolos, outros são profetas, outros curam, outros fazem maravilhas, outros lideram, outros administram, outros colaboram, outros são generosos. Esse é o rebanho que eu tenho que estar. E não dentro da minha casa ouvindo as verdades que me satisfazem. Isso é anticristo. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas só vão ouvir o que querem, porque aquilo que causa comichão nos ouvidos, elas vão jogar fora. E aonde você vai estar estabelecido? No corpo de Cristo, sendo aperfeiçoado nas fraquezas, ouvindo aquilo que te ofende, mas que te aperfeiçoa, ou sentado à beira do caminho, esperando o dia que Jesus voltar e você vai dizer, em teu nome eu curei, em teu nome... Eu não quero ser essa pessoa. Nós temos uma aliança firmada com Jesus. E Ele estabeleceu a igreja dele para reinar na terra, para gerar cultura a partir de nós. Então, irmãos, eu não vou nem entrar aqui no mérito do que pode e o que não pode. Você está gerando cultura de Cristo? Porque aqui nós temos uma visão de gerar cultura do pecado, não. É pecado? Não, não pode. Isso aqui ergue Jesus como cabeça? Não, então não pode. Não fazemos. Não participamos. Não contribuímos. Porque não ergue Jesus, então não fazemos. Mas não é muito radical essa visão? Sim. Mas não é uma visão que de repente pode não atrair tanto? Sim. Mas nós temos a visão da santidade como primeiro lugar na vida do cristão. E, na dúvida, eu abro mão. Na minha casa eu sou assim. Na dúvida, filho, eu não estou me sentindo bem com esse filme. Tira, por favor. Mas, mamãe, não vi nada demais. Não estou sentindo bem. Tira, por favor. Quem é o líder da casa? Entendeu? Temos que estabelecer, temos que entender que a santidade não é uma coisa que eu vou escolher fazer pontualmente e ali eu sou o santo. É um modo de vida. Se eu estou fazendo parte de um corpo onde eu ergo uma cabeça que se chama Cristo, o que não é altar para que ele seja estabelecido não é altar para mim. Eu preciso derrubar. Você está pronto para derrubar altares? Você está pronto para firmar alianças e ser perseguido? Eu tenho falado disso muito na minha casa. Filho querido, não busque amizades. Isso vai acontecer naturalmente na sua vida pelo que você faz. Quem quiser vir com você vai vir, quem não quiser, e estou entendendo como mãe que é livramento. Irmãos, desculpe, hoje em dia a gente tem que ser assim. Eu oro todos os dias, Senhor, livra os meus filhos do mal, livra os meus filhos das más companhias, livra os meus filhos da mulher perversa, do homem maligno. E aí ele vem um dia para casa chorando, mamãe, hoje ninguém quis conversar comigo. Glória a Deus! Glória a Deus! Para de ficar, eu vou na escola conversar então para saber o que está acontecendo. Ou então, já sei o que é, meu filho, você não tem celular, então ninguém quer ser seu amigo. Toma o celular. Negociando os seus princípios e os seus valores. Não estou falando do celular, estou falando do celular na minha casa, tá bom? Não é um pecado isso, mas na minha casa não ainda. Não queremos acelerar esse processo com nossos filhos. Então, irmãos, joga joguinho? Joga. Manda mensagem no WhatsApp para a avó, coração, faz tudo isso. Tem lá o celular na mãozinha. Só que não tem uma conta no WhatsApp. Não temos. Isso é uma visão minha. E nunca falei para ninguém não fazer isso. Mas toda vez que algum pai ou alguma mãe fala, meu filho está deprimido, porque no grupo do WhatsApp, aí você vai ver a criança tem 11 anos. Falaram mal dele na escola e agora ele está deprimido. O que eu posso dizer? Irmãos, eu não tenho celular, por isso que eu não dou celular para o meu filho. Agora, se eu estou fazendo todas as coisas que eu creio que está erguendo Jesus na minha casa, e mesmo assim o meu filho um dia chegou, mamãe, eu estou sendo excluído. Está sendo excluído por quê, meu filho?
Ah, não sei, toda vez que algumas pessoas começam a falar negócio de namoro e tal, eles me deixam de canto. Eu falei, glória a Deus! Porque aqui na nossa casa a gente já sabe, não é namoro recreativo. É namoro, você vai namorar, meu filho, quando você estiver em vistas de formar uma família. Já saibam vocês todas. Porque senão você vai querer namorar para quê? Para pegar na mão, levar no cinema, ficar tomando milkshake olhando para ela, aí beija aqui, beija ali. E quantos anos você vai casar? Daqui a quantos anos? Então, para fazer isso, você pode sair com seus amigos todos. Bota a menina no meio, vai analisando, vai vendo como ela se comporta, vai... É legal isso. Ah, Vivian, mas você acha que seu filho nunca vai beijar na boca? Não vou expor aqui os nossos desejos. Mas eu quero que ele seja melhor do que eu e do que o pai dele. E olha que a gente já foi bem diante do Senhor. Mas eu quero que o meu filho se poupe. Então, eu estou ensinando, filho, não se machuque, não machuque pessoas. Tenha pureza no seu coração, busque estudo, investir na sua vida, invista na obra do Senhor, naquilo que o Senhor... É isso. Agora, eu estou liderando uma pessoa. E quando eu trago essa pessoa para dentro do corpo, eu trago benefícios para o corpo. Eu trago pessoas de caráter, eu trago pessoas santificadas, eu trago pessoas em desenvolvimento para a obra de Deus, e eu somo. Então, pai e mãe, você é líder do seu rebanho dentro da sua casa. Aqui nós temos um líder do rebanho igreja, mas somos pequenas células da nossa igreja e do corpo de Cristo. Então, nós também temos que estabelecer isso. Hebreus, para a gente finalizar. Hebreus capítulo 13 a 17. Desculpa, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais. Não sou eu que estou falando. Vou ler de novo. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Aí não é só uma questão de você fazer o que estão mandando. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós. Então, olha só, esse versículo aqui tem um recheio muito grande. O que está acontecendo hoje? E eu estou falando daqui e do que eu tenho visto por aí. A questão da obediência não é uma questão do líder doentio e do membro irracional. Isso é uma anomalia, tá? Estamos falando de pessoas estabelecidas por Deus, saudáveis, dentro de uma visão para fundar lugares onde o corpo está sendo feito para estabelecer Jesus, tá bom? E às vezes a gente acha que a gente precisa ser ouvido o tempo inteiro, né? E que nossas vontades precisem ser manifestas. E hoje eu sinto necessidade de dizer para nós como corpo, porque vamos avançar, irmãos. Estamos recebendo muitas palavras de Deus de que nós, como igreja, agora vamos avançar de um jeito que a gente precisa estar preparado. Então, não é uma brincadeira isso aqui. Nós estamos brincando de louvar a Jesus com as nossas mãos levantadas. Isso aqui existe uma finalidade. Que se não for esperar Jesus voltar para sermos todos santificados e glorificados nele, se não for só isso, porque temos ainda um tempo para viver, o que vamos fazer nesse tempo? Ouça a voz do seu líder e ore para que ele seja a voz de Deus. Porque se eu sou peso, ele vai ministrar murmurando e não com alegria. Se eu faço aquilo que eu desejo, eu jogo a corda para os lados que eu quero, a liderança fica cansada. A liderança fica extremamente cansada. E aí começa, porque também é membro, o cabeça é Jesus, a desfalecer, a deprimir. Quantas pessoas conhecem pastores que estão deprimidos? Por que falta-lhes a visão? Não, estão cansados. Se a igreja feriu a você algum dia, imagina o quanto não feriu já o pastor e suas famílias.
Isso acontece, mas nós precisamos entender que é algo muito maior do que nossa satisfação. Precisa erguer Jesus. Então, todos abrimos mãos das ofensas, todos nos perdoamos, todos continuamos caminhando em aperfeiçoamento. Mas, para isso, precisa existir uma obediência, para a gente poder seguir. Vocês lembram de uma pregação que eu fiz aqui sobre a montanha, subindo a montanha? Eu fiz 2 pregações, 1 e 2, subindo a montanha. Porque lá eu já estava sentindo necessidade de falar sobre isso. Então, veja, tem mais de 1 ano isso, nós estamos aqui repetindo. Por quê? Porque, às vezes, a gente está esperando há 5 dias o irmão amarrar o cadarcinho para terminar de subir a montanha, sendo que nós avisamos, não pode tênis de cadarço. Estamos esperando o irmão terminar de comer o lanche, sendo que nós avisamos, para subir a montanha precisam todos estar com o café da manhã reforçado. Está entendendo? Existe uma visão sendo gerada, lançada, e tem gente que não quer fazer. E está atrapalhando, porque no fim das contas a gente tem que esperar essas pessoas. E aí desanima quem está reforçado, sem cadarço, esperando, vamos, é agora? Não, agora quebrou a asa do outro menino que não era para vir de asa e ele veio. Entende? A gente precisa fazer a nossa parte, entender que eu sou corpo, e que corpo tem que ser um organismo vivo, erguendo um cabeça. E Jesus precisa ser manifesto entre nós. Então, nós não temos uma aliança entre nós antes da aliança que temos com o Senhor. Mas nós temos uma aliança firmada entre nós também. Só que ela é posterior. Então, você precisa de mim, mas eu também preciso de você. Antigamente, quando cantava aquela música, somos corpo, assim bem ajustado. Às vezes eu estava na salinha do Ministério Infantil, como criança, e eu pensava assim, será que alguém brigou? Porque sempre vinha as pessoas chorando, pedindo perdão umas pelas outras. Perdão, amém, aí saía juntos e tal. Aí quando eu fui ficando adolescente, que eu já estava no contexto igreja, aí as pessoas vinham me pedir perdão. E eu pensando, mas o que você fez por mim? Porque aquele dia que você passou e não falou comigo, aí eu fiquei triste. E eu pensando, gente, eu sou uma adolescente, eu usava óculos na época, depois eu fiz cirurgia, eu não enxergava as pessoas. Bom dia! Eu já entro agora na igreja assim, bom dia, bom dia, bom dia, para evitar isso acontecer, né? Agora, eu sou uma mãe de 3 filhos, que tem que pentear 3 cabelos. Mentira, só pentei 2. E o meu? 3, então. Eu tenho que pentear 3 cabeças para chegar aqui na igreja. Eu tenho que botar 3 roupas, a minha e de mais 2 filhas, porque os outros já fazem tudo. Eu tenho que ver se o marido está combinando. Eu tenho que ver se a roupa que ele escolheu para algum dos filhos está boa. Sabe o que aconteceu hoje? Eu tinha que estar aqui às 8h15 para... Eu estou falando isso não é para mostrar nada não, só para vocês entenderem. Eu tive que chegar aqui às 8h15 para ministrar louvor, para ensaiar, com o Bernardo. Só que a gente tem um carro só. Ah, mas aí pede carona para alguém. Gente, quando a gente percebeu, já estava tarde, então vamos embora todo mundo. A gente veio sem café da manhã. Não tem problema. Por quê? Porque eu preciso estar. Para quê? Para que Jesus seja estabelecido. E não é isso que vai fazer diferença. E meus filhos vieram também, tá? Ninguém vai morrer por causa disso. Acordássemos antes. Fizéssemos as coisas com outro tipo de calma. Ué, gente, eu não posso prejudicar o corpo. Não precisa ficar com pena, não. Eu só estou falando para você que muitas vezes nós nos prejudicamos também. E às vezes a gente não quer se prejudicar. Então, o mesmo prejudicado que eu fiz para você, eu quero que você faça por mim. Porque às vezes a gente está aqui, né, falando, irmãos, vamos colaborar, venha a sua presença, que seja, poxa, a gente preparou uma palavra, e aí às vezes tem 5 pessoas, vamos pregar com a mesma ênfase, mas poxa, que lindo seria ver essa igreja abarrotada de gente, trazendo visitantes, pessoas sendo salvas, curadas e libertas. Esse é o Jesus que nós queremos erguer. Mas nós plantamos, outros regam e Ele faz crescer. E a gente está fazendo a nossa parte. Faça a sua parte. Você quer fazer parte desse corpo? Você quer celebrar Jesus nesse corpo? Você quer fazer parte dessa construção do que Deus tem para fazer aqui na Shalom? Deus nos chamou para algo muito especial.
Talvez você não saiba porque você acabou de chegar aqui. Deus nos chamou para restaurar vidas. Então é gente machucada que tem que chegar aqui. Agora, eu sou forte em algo que já fui curado, eu vou tratar aquele que não é. Então vamos compartilhar desse amor, vamos fazer parte desse corpo que revela Cristo, esse lugar que proporciona esse ambiente para que ele seja manifesto. Por que eu tenho que ficar de pé na hora do louvor? Por que eu tenho que erguer minhas mãos na hora da música? Por que eu tenho que cantar? Olha, hoje a gente estava cantando aqui, a gente mudou a sessão das músicas, porque na hora da passagem de som, a gente já sentiu uma presença diferente na música, como um trovão. Na passagem a gente já sentiu, a gente ia deixar essa música para oferta agora, depois da palavra. E aí o Tiagão falou assim, cara, essa música está muito poderosa para a gente deixar lá para o final, vamos botá-la logo? Mudamos tudo. E quando vocês cantam, e agora eu vou falar uma parte que eu amo. Quando vocês cantam, como um trovão, impetuoso, poderoso Deus, grandioso. Isso afeta o ambiente. Isso afeta o ambiente. Eu não estou dizendo que Jesus não pode vir presente, não. Mas eu estou dizendo que afeta o ambiente. E nós temos que ser o quê? Palco para ele vir. Agora, para de empurrar essa responsabilidade que a presença de Deus tem que vir para cá. Essa responsabilidade não é nossa. A nossa responsabilidade é diferente. Temos uma. Dirigir vocês para esse lugar. Mas uma hora a gente vai se encontrar igual. Tá? Então, a presença de Deus tem que ser suficiente. Não precisa botar fumaça saindo aqui, holofote em cima de mim, e da Valentina, e dos músicos. E na hora que a bateria virar, tchá! A luz faz tchá, 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 tchá para ele. Todo mundo vai falar, uau! Isso é emoção. Tá lindo, pode ser, funciona, mas é alma. E o que a gente está fazendo aqui? Alimentando almas, alimentando carnes. Não, a gente está aqui alimentando espírito. Então, se não for no espírito, não faça. A instrução que a gente tem aqui para os ministros é, fale o que o espírito te mandar. Se o espírito não está mandando falar nada, só cante e traga a presença. Para quê? Ele é suficiente. Então, irmãos, como um trovão, impetuoso, poderoso Deus. Eu sei o que eu estou cantando? Impossível cantar essa letra do jeito que eu cantei antes. Se eu estou cantando com o meu espírito, impossível. Se eu sei que Deus fez para mim, se eu sei que eu estou erguendo Jesus para que outros sejam contagiados aqui dentro, impossível. E nós vamos cantar novamente essa música. Não para que a gente mostre e aprenda nada, mas para que você perceba a presença. Existe uma diferença no ambiente. Quando você já ora de casa e você já vem proclamando a presença de Deus para esse lugar, para que outros recebam a cura, outros recebam a salvação. E por que eu tenho que ir de noite? Eu preciso te responder isso de novo? Entendeu? Você é corpo, membro. Nós juntos vamos acender uma chama para que ele venha. E se ninguém for salvo naquela noite, nós fomos corpo para que Jesus fosse estabelecido entre nós. Onde estão 1, 2, 3, reunidos em meu nome, ali eu apareço. Sabe por que Jesus está em todo lugar, Deus é onipresente. Sabe por que ele está usando onde 2 ou mais estiverem reunidos? Porque ele está mostrando membro, mais membro, mais membro, eu apareço. Se for membro, eu apareço, você não precisa de outro. Tá bom? Então, uma igreja de 3 pessoas, aparece Jesus. Uma de 500 também. Mas todos vamos juntos erguer e estabelecer o nome dele. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos orar ao Senhor para que ele seja estabelecido entre nós. Vamos orar para que você receba orientação de Deus para aquilo que ele quer te chamar para fazer dentro do seu corpo. E você já pode vir aqui à frente. Nós não vamos ficar aqui fazendo um apelo muito grande. Eu acho assim, se você já sabe... Aqui você foi chamado para ser estabelecido dentro do corpo, já ore por alguém que não saiba. E se você não sabe, venha, nós vamos orar. E olha, hoje eu quero corpo sendo corpo. Então não fica assim, será que eu posso orar por alguém?